Bom dia, bom dia, bom dia. Desembaraxando capítulo 42. Como é que você está aí na sua cidade? Como é que tá a temperatura? Ó como eu tô hoje aqui, ó. Tá frio. Tava olhando aqui agora, ó. 9 graus. 9 graus aqui onde eu me localizo. Espero que você esteja bem. E mais uma vez, e não me canso de falar isso, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção aqui para com o Desembaraxando. Você que tem comentado, tem compartilhado, isso é uma alegria. E somos abertos aí a quanto a temas, o que você gostaria que fosse compartilhado aqui, né? Enfim, estamos aqui também para poder receber esses conteúdos aí, tá? Desembaraxando, número 42, começando. E um abraço a você aí, do seu lugar, da sua localidade, da sua cidade, da sua casa. O que vamos falar hoje, né, Baracho? Qual que vai ser a temática desse Desembaraxando, né? Vamos lá. Fala-se muito nesse nosso tempo, e já é há um tempo que fala isso, a palavra upgrade, a palavra da língua inglesa, upgrade, U-P-G-R-A-D-E, ou né, dependendo do lugar, upgrade. Fala-se muito em upgrade, em dar um upgrade, né? Assim, dar um upgrade. Uma vez eu estava passando perto de uma loja de carros assim, que estava no shopping, e a pessoa falou assim: vem aqui, você não quer dar um upgrade no seu carro? Quer dizer, trocar o meu atual carro por um carro mais novo, um carro com mais tecnologia, um carro com mais conforto, um carro melhor do que eu estava, né? Eu já fiz isso uma vez, mas vai ser tema para outro Desembaraxando, tá bom? Deixa quieto. Mas fala-se upgrade então nessa questão de um carro, fala-se em upgrade no computador, nem se fale, né? No computador, o computador, se você for seguir essa questão de upgrade, nós não ficamos muito tempo com o computador, porque toda hora tá mudando uma coisa, toda hora tem uma coisa atualizada, toda hora tem um programa novo para você usar, e vai ajudar nisso, e vai ajudar naquilo, e é a placa de vídeo, é a placa de som, e é a placa não sei das quantas, a placa tectônica, não é assim? Então é uma coisa quanto a esse negócio de upgrade, né? Você pega a televisão também, hoje você faz comando de voz e você conversa com a televisão e a televisão faz o que você quer. A televisão nem é tão somente televisão, né? Assim como aqui o celular que eu estou usando, eu nem uso o celular em si para fazer ligação, nem faço isso. Eu uso para outras coisas, quer dizer, até isso aqui teve o tal do upgrade, né? A gente fala upgrade também, vamos falar assim na estética, né? Aí coloca lá o botox, aí mexe na barriga, aí mexe na perna, os upgrades também para ficar melhor, né? Então, essa palavra upgrade, embora não é da nossa língua materna, natural, mas ela já faz parte da nossa vida, já é um bom tempo isso, né? Então nós ficamos correndo assim atrás dos upgrades, né? Porque o upgrade, ele representa avanço, representa uma atualização, como diria lá onde eu morei, upgrade representa estar a par de uma situação, né? Estar ali, sempre acompanhando algum tipo de... Sempre acompanhando algum tipo de tendência, né? Acompanhando algum tipo de coisa que está acontecendo. Então a gente fala muito nessa palavra, né? Essa questão de upgrade, upgrade, upgrade. E fica na nossa cabeça, a gente vai introjetando cada vez mais essa questão de que realmente é necessário fazer upgrade em tudo na vida, o tempo todo, porque upgrade é uma coisa boa, upgrade é uma coisa que vai fazer eu estar inserido na sociedade, o upgrade vai fazer eu ser aceito, né? Capaz, né? A gente bem sabe que isso não é garantia de nada, né? Há quem corra atrás de upgrades aí para ser visto pelas pessoas, para ser amado pelas pessoas, e não resolve nada esse upgrade. Então, é relativo isso, né? Mas vamos lá. Então essa questão de upgrade, né, que a gente faz na vida, né? Mas você sabe que toda palavra vai ter o seu antônimo, né? Vai ter o seu oposto. E a palavra upgrade, o inverso dela, é a palavra que pouquíssimas vezes é falada
que é a palavra downgrade. Olha só, Baracho, que saco hoje essas palavras em inglês, né? Downgrade. Eu vou até soletrar sem falar errado aqui, eu marquei na minha cola aqui, ó. D-O-W-N e depois o grade do upgrade, G-R-A-D-E, downgrade. Olha, a primeira vez que eu ouvi falar isso foi quando eu tenho até hoje uma conta, né, de telefonia celular, uma empresa que eu pago mensalmente, né? Aqui em casa temos um plano que abarca todo mundo aqui, plano familiar, né? E na época eu tinha lá um limite de pacote de dados lá, né? Eu tinha um limite de pacote de dados no meu celular. E aí eu fiquei mais tempo fora de casa do que em casa, então não fiquei tanto no Wi-Fi. Então eu usei pra caramba o meu plano de celular, usei bastante. Até que um dia veio uma mensagem para mim: olha, cliente, o senhor atingiu aqui a cota de dados do mês e não sei o que, então até que o período termine, então a gente vai fazer um downgrade no plano do senhor. De tantos gigas que o senhor tinha que usar, o senhor vai usar agora tantos gigas. E nesses tantos gigas, o senhor não consegue assistir vídeo, por exemplo, WhatsApp. O senhor só vai mandar mensagem de texto. Quer dizer, eu fiquei ali uns 10, 12 dias nesse downgrade e fiquei abaixo daquele uso natural assim da internet, né? O meu pai, ele mora sozinho, ele é viúvo e ele mexe com o celular. E agora ele entendeu isso, né? Só que vira e mexe, ele extrapolava o plano do celular dele, porque ele ia dormir, ele desligava o roteador dele. Aí eu falava: pai, não desliga o roteador, deixa ligado, só usa o Wi-Fi. Ele saía de casa, desligava o roteador. Ele ia dormir, desligava o roteador. E esquecia de ligar o roteador depois. Aí consumia o pacote de dados e lá vinha a mensagem para o seu Zé falando que ele estava com downgrade também. Então, olha como que isso é interessante, né? Então, existe o chamado downgrade. Só que ele não é tão falado assim, não é nada falado, né? A gente se fala muito de upgrade. Upgrade é a palavra do momento, todo mundo tem que fazer upgrade na vida em alguma coisa, upgrade é a coisa do momento, upgrade é necessário, upgrade é para os vencedores, upgrade é para os desbravadores, upgrade é porque para aquela pessoa iluminada na vida, e upgrade é sempre necessário. E ninguém fala do downgrade. E nós imaginamos, é claro, até se for comparar, se usar esse termo só na linguagem da telefonia que eu estou aqui descrevendo para vocês, a minha situação é do meu pai, claro que dá uma ideia assim, de retrocesso, dá uma ideia vamos falar fracasso, alguma coisa aconteceu que eu não dei conta de atender o plano aqui, eu fui imprudente, sei lá, então é aquele passo para trás, né? Usando a redundância aí, volta para trás, eu sei que é uma redundância, né? Então, o downgrade, ele acontece na nossa vida. E agora pensando assim, agora vamos começar a dar aquela viajada, né? Pensando além de uma telefonia, na vida, né? Que tanto se fala de uma necessidade de upgrade e que o upgrade sempre é bom, só que não, a gente começa a entender que o downgrade é uma coisa horrível, abominável, que eu não posso, que é um fracasso. O que vão achar de mim? Porque tem hora na vida que nós temos que fazer alguns downgrades. O downgrade não é tão somente fruto de uma irresponsabilidade, uma falta de compromisso, e que eu estou arcando com aquilo que eu deixei de fazer, eu fiz errado, e tem um downgrade. Esse downgrade existe, mas tem hora que tem downgrades que eu vou ter que fazer para o meu bem. Eu vou ter que fazer o chamado passo atrás, que na verdade é um avanço. Nós pensamos assim que na vida, quando nós damos uns 2, 3 passos para trás, a gente não entende que isso é para dar um bom passo para frente depois, né? No tempo que for, eu não sei. Quando vai ser, eu não sei. Mas é importante esse downgrade. Só que fazer downgrade mexe com o nosso ego. Fazer downgrade mexe com o nosso narcisismo.
O que vão achar de mim agora com esse downgrade? O que vão pensar de mim? Eu vou chegar nas rodas da vida, nem vão olhar na minha cara. Eu vou chegar na roda da vida, é aquela velha preocupação com o outro. Aquela velha preocupação em buscar a validação do outro, né? E assim, às vezes eu tô já estouradaço e é necessário um downgrade. Eu fico sustentando um suposto upgrade. E bancar esse upgrade que não está acontecendo há um bom tempo, para ficar bonita ao olhar dos outros, isso demanda uma energia, né? Sustentar essa imagem gasta energia. Energia psíquica, emocional, física, financeira, um monte de coisa, né? Aliás, né, qualquer tipo de imagem que eu vá sustentar que não está de acordo com a minha essência ou com o meu real momento, gasta energia isso, gasta. Já falamos aqui em outro Desembaraxando, né? Quando a pessoa quer ser o que não é e fica bancando uma imagem, demanda energia fazer isso, gasta muita energia isso. Então sustentar essa imagem com menos recurso, e não estou falando tão somente recurso financeiro, qualquer tipo de recurso que eu tenho menos ou nem tenho e fico gastando uma energia para bancar esse upgrade, para bancar essa suposta imagem, né? E na verdade, quando eu nego uma necessidade de um downgrade que é para o meu bem, muitas vezes eu poder respirar, analisar, para depois voltar a um outro estado, é como se eu estivesse negando uma realidade. É negando uma realidade. Eu nego uma realidade e eu acabo me tornando o meu próprio obstáculo. Sabia que nós podemos ser os nossos próprios obstáculos? Não é nem ninguém que atrapalha a gente. Eu ainda ouvi isso ontem, né? A pessoa quer tanto o sucesso, quer tanto um crescimento, e quando ele vem a pessoa para, a pessoa trava, a pessoa começa a pôr um monte de coisa na cabeça e ela se nossa, palavra difícil, hein? E ela se ela virou obstáculo dela. É foda umas palavras para falar, né? Nossa. Deixa eu escrever aqui para eu poder falar certinho, né? A questão do obstucaliza, deve ser isso. Ela vira o próprio obstáculo de si mesma, né? Então, é complicado isso, quando nós nos tornamos o nosso próprio obstáculo, em nome de não reconhecer esse downgrade. E eu fico sustentando um upgrade, eu nego uma realidade e eu me torno esse obstáculo. Então é aquela coisa toda, né? É claro, né, Baracho? Nós queremos agregar coisas novas, nós queremos atualizar a nossa vida, nós queremos mais, essa narrativa, né, do mundo, né? É mais. Só que tem hora que nós teremos que abrir mão, fazer downgrade, voltar um passo, que não quer dizer queda, que não quer dizer inferioridade, mas muitas vezes é uma questão de reconhecer uma realidade, para aí realmente fazer alguma coisa com mais consciência, com mais presença. A pessoa que nega os downgrades da vida e fica gastando energia numa imagem de upgrade, ela não está agindo e vivendo com presença. E acho que é isso que falta ao mundo, né? Precisamos de mais presença, precisamos de mais atenção à nossa realidade, precisamos olhar ao que está realmente acontecendo. Mas aí o nosso ego, a gente joga debaixo do tapete, a gente faz o que não está acontecendo, o negócio não é comigo, a gente vai empurrando, né? Assim, a gente vai levando um suposto upgrade, quando o negócio já está cagado, já está lascado. É uma coisa muito complicada essa, né? Em momentos difíceis da vida, é normal que façamos um racionamento. Eu lembro quando era criança, lá em São Paulo, tinha um racionamento de você comprar leite na padaria. Quem é da geração 40 a mais aí vai lembrar disso, tá? E eu lembro que só podia pegar 1 ou 2 saquinhos de leite na padaria. E nós em casa, aquela galera, 5 pessoas, aí meu pai inventou uma situação assim, né? Numa padaria ia ele pegar um leite, na outra padaria ia eu, para ir juntando mais. Você entendeu a questão? Era um racionamento. E o racionamento nos faz criar o migué, né? Assim. E eu lembro que uma vez eu esqueci
na fila da padaria, o que eu ia comprar direito. Meu pai ficou atrás assim, pô, se eu falar, eu vou me entregar pro seu pai dele, né? Já tava com tantos sacos de leite no carro, né? Aí ele se intrometeu. Ô garoto, eu acho que o seu pai, ou quem quer que seja, falou que você quer o leite, né? Ah, é verdade, obrigado, senhor. Senhor papai, né? E eu comprei. Mas você vê, então em momentos difíceis da vida, a questão do racionamento é necessária, né? E, por exemplo, num processo de terapia, isso acontece, né? Isso acontece. Por questões até, eu digo que seria até grande parte assim, né? A pessoa está numa situação financeira mais apertada, então ela está olhando para uma realidade. E ela pode falar numa terapia, Baracho, eu vou espaçar mais a terapia aqui. Tem casos que é uma resistência, que o assunto de hoje não é esse, mas a pessoa não tem como. Ela não quer parar, mas ela fica ali um pouco mais, só que ela fica de maneira mais espaçada. Ou seja, ela reconhece uma necessidade de racionamento. Ela faz um downgrade, mas se mantém numa situação. Eu já passei por isso, né? Eu fazendo minhas fisioterapias lá, fazia toda semana, e o quanto que me ajudou. Mas aí comecei a passar uns apertos financeiros e eu tive que negociar lá. Falei, ó, posso vir quinzenalmente e ainda assim tá apertado. Mas é reconhecer uma realidade, faz um downgrade. Que na verdade, quando fala downgrade nesse sentido, não, vamos para uma outra situação, que a gente se adapta para o nosso bem. Então, eu lembro de uma pessoa, uma vez que a gente escutou nos atendimentos, né? Uma pessoa que tinha uma empresa, estava começando, estava se estabilizando, estava lá, né? E a pessoa fez muitos investimentos no começo, assim. Dentre eles, comprou um carro, 0 quilômetro, e roupas, assim, de boa imagem, para poder se apresentar no meio que ele estava lá se inserindo, né? E assim foi a empresa, e o cara só viajava de avião para reunião, e para lá e para cá. Até que um dia ele foi lá falar com a gente e ele falou que ele estava vendendo o carro dele 0 quilômetro para ficar com um carro de 25 anos de uso já. Fácil Baracho? Não. Claro que não é. Quem gosta de fazer isso? Ninguém gosta de fazer isso. Só que o rapaz entendia que era a melhor coisa a ser feita. Era um downgrade, vamos pensar assim, né? Agora os amigos, né? Que aí tem pessoa que pode mostrar as coisas, né? Agora eu vou lá no posto de gasolina, vou com um carro mais velho. Vou. Mas pelo menos eu tô com consciência da situação. Downgrade, pessoal, tem a ver com isso. Consciência da situação, respeito à situação e apropriar-se da situação. Agora, se eu fico bancando um upgrade e tudo se incendiando, pegando fogo ao meu redor, e eu vou levando isso, porque uma coisa é eu fazer isso sozinho, né? Se é para se lascar, eu me lasco sozinho. Mas quando envolve família, quando envolve a esposa, o esposo, os filhos, né? E a pessoa acaba detonando o resto de quem mora com ela por causa de uma coisa pessoal, dessa necessidade, desse upgrade idiota, vamos colocar assim. É muito complicado isso. Então, eu lembro também de uma situação de um pai que ficava postando na rede social o boletim escolar do filho. Muito bom o menino na escola, tirava 10, tirava 10, tirava 10, tirava 9,5 e colocava. O que o menino entende? Pô, meu pai se orgulha de mim, né? E um dia eu falei para esse pai, e quando tirar 6, tirar 7, vai colocar? Vai colocar na rede social? Então, porque é isso aí, né? Mostra tudo. Aí um dia tirou uma nota lá, não colocou. Então você vê como que é o negócio, né? O upgrade, beleza. O downgrade, não. Só que o downgrade nos ensina, pessoal. E não tô negando que é fácil isso. Isso mexe com a gente, fere a gente. Só que isso é necessário para que possamos reagir e vencer alguma coisa lá na frente. É importante isso, né? Então aqui a gente escreveu algumas coisas, ó. Nós vivemos um upgrade, é o tal do upgrade em tudo, é upgrade. Nós somos abordados o tempo todo para fazer upgrade das coisas da vida. Se você comenta uma palavra aí no teu celular perto dele, você vai entrar numa página, vai aparecer o que você quer, o que você disse, muito melhor do que o que você tem, ou se é que tem também. Então é sempre esse convite ao upgrade. Só que assim, pessoal, aí é uma coisa para interpretar, né? Muitas vezes nós já estamos num chamado upgrade. Nós já estamos, né?
mas nós queremos inventar de dar um outro passo. Nós já estamos na situação que é a nossa melhor situação. Não que a gente não deva crescer mais, só que a gente acha que é downgrade, o que é já bom pra gente. Então é importante que nós tenhamos a prática de sempre ser gratos, né? De sempre ser gratos. E que bom que eu pude perceber essa situação, que bom que eu pude notar essa questão. E assim, né, pessoal? Nem sempre o que é bom para todo mundo, nessa vibe de upgrade desesperado, nem sempre o que é bom para todo mundo vai ser bom para mim. Nem sempre o que veste e cabe nas pessoas, naquela média, nem sempre vai ser necessário e vai ser bom para mim. E por que nem sempre é bom para mim? Ou às vezes vai ser bom? Porque tem uma coisa chamada singularidade. Uma coisa que é chamada aquilo que é só do meu ser. Então, às vezes esse upgrade aí louco, ele acaba esquecendo o que é singular de cada pessoa, né? E a pessoa vai, e vai aquela galera, né? E vai aquela coisa toda, né? Então, é claro, né? Nós fazemos alguns downgrades sofrendo. Só que tem hora que downgrade, voltar esse passo, que pode parecer humilhante, que pode parecer uma coisa que é um fracasso total, mas downgrade tem hora que é livramento para a nossa vida. Downgrade tem hora tá nos tirando de uma situação muito pior. Não vai ser fácil viver esse downgrade, mas que bom que eu olhei, porque ele me livrou de uma baita de uma encrenca, de uma situação que poderia ser pior. Aí sim um downgrade louco para nossa vida, aí sim. Então é importante observarmos isso, né? E você vê que o negócio é muito bem arquitetado, porque fala-se muito em upgrade e pouco se fala em downgrade. Downgrade existe. Downgrade não é necessariamente uma coisa horrível. Podemos ter desconforto em fazê-lo. Ok, a gente se acostuma numa situação maravilhosa, melhor. E é claro que não é fácil ajeitar-se em outra situação. Por exemplo, vai trocar de colchão para você ver. Vai diminuir outro lugar para você ver. Acostumado com o teu contexto. Não é bom no começo. Depois você se ajeita. Né? Ainda ontem tinha um problema com o meu computador aqui. Eu comecei a atender no outro computador meu. Aí ele é menor, é diferente, você fica um pouco assim, né? Aí quando você volta assim, você desacostuma, né? Então é isso. São os downgrades da vida. Só que quem disse que os downgrades são tão somente questões ligadas a fracasso para nos destruir e para me rebaixar? Não é bem isso não. Grandes feitos da vida e grandes experiências que muitas pessoas têm, até de upgrade, só foram possíveis porque ela aceitou passar por esses downgrades. Que na verdade, será que é downgrade mesmo, né? Porque é melhor eu estar como eu estou aqui, mas estou em paz, estou mais consciente, do que o outro lá enfiado em tanta coisa melhor e tá uma luta. E aqui a questão aqui não é racionalizar. Ah, Baracho, mas tem quem fala isso aí, mas só para poder racionalizar. Tá louco para estar igual o outro lá? Não nego isso, né? Só que tem hora não. O quão melhor é quando pensamos melhor, né? E mais do que atender demanda de outros e buscar a validação dos outros, é nós nos validarmos. É nós termos o nosso próprio, como fala na psicanálise, o nosso próprio falo, o poder. Que isso não é arrogância, tá? É uma questão de autoestima necessária, tá bom? É isso aí, pessoal. Como é que tá a sua vida em relação a isso? Tá vivendo um downgrade? A vida tá te orientando a melhor, pegar um pouco mais leve por um tempo, porque vai ser o seu melhor cenário, embora você pense que não. Vai, observa melhor isso aí. Então os downgrades podem ser livramentos e momentos que nos prepararão para outros tantos bons, mas é necessário passar. A vida não é só upgrade. A vida não é só upgrade. Beleza, pessoal? Beijo no coração, obrigado pelo carinho. Se você lembrar de alguém que você fala assim, pô, seria legal se a pessoa ver esse vídeo do Baracho, compartilha, avisa ela lá para seguir a gente, enfim. Você que perdeu o começo dessa live aqui, tá vendo depois, de tarde, de noite, então assista também. Se lembrar de alguém, comenta. Ela fica gravada aqui no Instagram e depois fica gravada no meu Facebook e no meu YouTube, mas ela só acontece aqui no Instagram. Beleza, pessoal?
Beijo, bom dia para vocês e até o próximo Desembaraxando.